E muitas das vezes, quando já estamos na igreja há algum tempo, entramos muitas das vezes em um comodismo. Nós começamos a fazer parte de algo que é monótono. Quando muitas das vezes você vem do encontro, você vem com aquela sede, tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida lá. Ele te curou, trocou o seu nome, te libertou, te encheu do amor dele, restaurou os teus sonhos, te batizou no Espírito Santo. E quando você sai de lá, você sai com a sua esperança viva, com os seus sonhos restaurados, cheio do fogo, cheio do amor. E você começa a pregar, a evangelizar, a chamar as pessoas. Porque lá você está passando pelo primeiro amor, você foi liberto. Muitas das vezes coisas que você tentava largar há anos, em um encontro de 3 dias, o Senhor fez com que você largasse, é verdade ou não é? Então você volta de lá totalmente maravilhado e querendo buscar Ele, querendo ler a Bíblia. Se você não tinha a Bíblia, você baixa no celular ou você compra e fala do amor de Jesus. E conforme os dias vai passando, os meses, os anos, muitas pessoas se tornam religiosos. O que é religioso? São apenas frequentadores de igreja. As pessoas vão na igreja, as pessoas vão na célula e não começam a ter uma vida diária com Cristo. Porque quando eu tenho uma vida diária com Cristo, eu acordo apaixonado. Eu vou dormir apaixonado, eu passo o dia pensando Ele. Eu não vejo a hora do culto chegar, eu me preparo para vir ao culto adorar a Ele. E quando eu subi aqui no altar, eu comecei a adorar, a interceder. Porque estamos precisando de intercessores nessa igreja. Precisamos de pessoas que estejam intercedendo durante o dia, principalmente alguém que faz parte de algum ministério. Já precisa estar preparado. Vocês, nós que somos membros do corpo de Cristo, quando estamos em casa tomando banho, já temos que começar a adorar ao Senhor. Amando, hoje o culto vai ser tremendo, Deus. E já vem no caminho, sabe, falando com o Senhor, hoje vai ser uma noite. Temos que vir com uma grande expectativa, porque todo culto algo diferente acontece. Porque não existe uma passagem na Bíblia onde Jesus estava passando e algo diferente não aconteceu. Todos os dias Jesus ele acordava e quando ele saía para a rua com os seus discípulos, algum milagre acontecia. E esse Jesus ele está aqui na igreja. Quando tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se faz presente. Então aquele Jesus que passava, ele está aqui. Então nós precisamos vir prontos a tirar tudo aquilo que nós queremos do altar e a entregar tudo aquilo que é dele. Então eu tenho que vir já pronto para adorá-lo. Eu tenho que vir com o meu coração voluntário a ele. O que é um coração voluntário? É um coração entregue. Um coração que não quer nada em troca. Um coração que vem sem esperar aquilo que vai acontecer, mas sabendo que algo vai acontecer. Eu te convido a partir do dia de hoje, faça isso. Antes de você vir para a igreja, abre os céus na tua casa, para quando chegar aqui todo mundo junto tá com os céus abertos. Não ser difícil de adorar, não ser difícil de ministrar a palavra. Que os céus já possam estar abertos em nossas vidas. Se precisar se arrepender pelos seus pecados, já se arrependa de vir para a igreja. Por favor, aqui ainda é a casa do Senhor, amém? Aqui não é um ponto de encontro. Aqui não é um lugar de você vir ver o seu amigo, não. Aqui é o lugar de encontrar Jesus. Aqui é o lugar que Ele vai brilhar. Aqui é o lugar que eu e você precisamos entregar a nossa verdadeira adoração. Ei, porque na palavra do Senhor diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Porque existem os falsos. Existem aqueles que levantam a mão, fecham os olhos e cantam da boca para fora. Aqui nós temos uma passagem muito conhecida. Uma das histórias mais lindas, um dos milagres mais lindos que Jesus realizou, dentre todos aqueles que é citado na Bíblia e fora aqueles que não coube no livro, aqueles que Jesus realizou, que na palavra do Senhor disse que não coube dentro da palavra de Deus, tantos foram os milagres, mas esse para mim é um dos mais lindos, aonde nós encontramos 2 histórias sendo narradas, entrelaçadas a uma só. Por quê? Porque como eu disse antes, por onde Jesus passava, algo diferente acontecia. Então quando Jesus ele começou a exercer o ministério dele aqui na terra, ele começou a caminhar e ele começou a selecionar os seus discípulos. E ali os discípulos começaram a caminhar com ele. Por onde ele passava junto com os seus discípulos, ele realizava milagres, ele realizava maravilhas.
Um dia, eles estavam em uma festa de casamento e lá havia acabado o vinho da festa. E Jesus ali, ele simplesmente transformou todos os baldes de água em vinho. Jesus, uma certa vez, estava ministrando, pregando para uma multidão. Na palavra do Senhor diz que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então tinha por volta de 10.000 pessoas sentadas ali ouvindo Jesus ministrar por longas horas. E o povo já estava faminto de estar ali ouvindo a palavra, mas nenhum deles queriam perder o sermão de Jesus. E eu fico imaginando, pastor João, naquela época não existia microfone, não existia cadeira para as pessoas sentar. Jesus, ele pregava e as pessoas, elas tinham o prazer de ficar o dia inteiro ouvindo Jesus ministrar. E ali os discípulos dizem: mestre, as pessoas estão com fome, as barrigas delas estão roncando. E eles perguntam se tem algum alimento. Jesus pergunta, e eles falam: tem apenas um menininho ali, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus disse que era bastante. Mas os discípulos, eles estavam começando a caminhar com Jesus. Eles ainda não conheciam quem era verdadeiramente Jesus. Porque por diversas vezes, desses primeiros milagres que Jesus operou, os discípulos duvidaram de Jesus. Porque se eles realmente soubessem quem é Jesus, eles não falavam: mestre, mas esses pãezinhos, esses peixinhos não vão dar para nada. Porque eles iriam saber o que Jesus é capaz de fazer. Mas eles estavam aprendendo. Fala comigo: aprendendo. Porque eles tinham sido chamados há pouco tempo, estavam vivenciando essas coisas novas com Jesus. E ali simplesmente Jesus disse: pode começar a repartir o pão, pode repartir. E eu acredito que eles ali, terrorizados, falando: essa multidão vai nos matar, porque está todo mundo com fome. Vamos pegar só isso de pão, só isso de peixinho, e vamos dizer que eles vão ser saciados. E Jesus apenas disse: reparta, entrega para a multidão. E aí eles começaram a repartir, e acabou o primeiro pão, e acabou o segundo, e acabou o terceiro. Quando chegou no quinto, eu creio que Pedro e os discípulos começaram a se desesperar. E agora, mestre, e o último pão? Agora que a multidão vai nos pegar. E ali, quando ele começou a cortar o pão, ele olhava, o pão crescia. Ele cortava, ele olhava, o pão crescia. Ele cortava, o pão crescia. E aquela multiplicação de pães e peixes começou a acontecer. E sabe o que a palavra diz? Que essas 10.000 pessoas foram saciadas. E ainda sobrou 12 cestos. Um cesto para cada discípulo. Para que eles fossem para a casa deles segurando o cestinho e dizendo: o Senhor multiplicou e ainda sobrou para me levar para minha casa. E eu imagino eles compartilhando: meu Deus, esse Jesus é real. Ele existe. Eu vi ali apenas 5 pães e 2 peixinhos. E toda essa multidão foi sustentados. E cada dia ali que operava um milagre, maravilha, os discípulos falavam: uau, não é que é Jesus mesmo? Outra vez eles estavam no barco e uma grande tempestade começou a tomar conta e invadiu ali o barco. E Jesus apenas estava descansando, estava dormindo, porque ele está sobre o domínio de todas as coisas. E ele estava tirando um cochilinho ali. É claro que ele estava sabendo o que estava acontecendo. E os discípulos começaram a ver o barco balançar, o barco encher de água. E começaram a se desesperar, e um olhando para o outro. Eu fico imaginando, conjecturando, falando: e agora? A gente acorda ou não acorda, Jesus? O barco vai afundar, a gente precisa da ajuda dele. O que nós vamos fazer? E agora? Esquecendo mais uma vez de quem era Jesus. Na verdade, ainda não conheciam. Porque eles acordaram Jesus. E na Bíblia diz que Jesus, ele vai ali até a frente do mar, até a frente do barco. E ele diz para os discípulos dele: homens de pouca fé. E ele diz assim: vento e mar cessem, tempestade cesse. E naquele mesmo momento o mar ele se cessou, a tempestade ele se acalmou. E sabe o que um discípulo disse para o outro? Meu Deus, quem é esse homem? Conhecendo Jesus. Então por isso que eles disseram: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Este homem é Jesus. É ele que faz esses milagres, essas maravilhas. E ali ele realizou esse milagre, diversos milagres que Jesus fez. E conforme os dias foi passando, os discípulos iam conhecendo a Jesus e o que ele fazia, o que ele era capaz de fazer. Foram aprendendo com Jesus. Então, quando isso começou a acontecer, as pessoas começaram a ouvir falar de Jesus lá em Jerusalém, Nazaré, em toda a Judeia. Ouviu falar de quem era esse Messias,
que estava fazendo esses milagres. Então, por onde Jesus passava, uma multidão seguia, porque eles queriam chegar até Jesus e ver Jesus, e tocar em Jesus, e ser curados, e ser libertos. Uma certa vez, Jesus ele estava virando a esquina, e ele dá de cara com uma viúva, levando ali seu filho morto no caixão. E Jesus ali, ele encontra ela e vê essa mulher triste. E ele toca ali, na palavra de Deus diz que ele tocou no esquife, que é no caixão, naquela época era esquife que chamava. Mas eu creio que o meu e o teu Jesus, ele tocou no peito ali do jovem e diz: ei, levanta-te, vida agora, ressuscita. E sabe o que aconteceu? Um jovem que estava morto, prestes a ser enterrado, o sangue começou a bombardear dentro do corpo dele, o coração começou a bater, a corrente sanguínea começou a andar por todos os órgãos dele, e ele abriu o olho e ele viveu. Ei, eu não estou contando para vocês uma história de mentirinha. Eu estou dizendo que o meu e o teu Jesus fez isso. Se manifeste em nome de Jesus. Ei, esse mesmo Jesus, ele está aqui. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas na onde Jesus passa, algo diferente acontece. Na onde tem a morte, Jesus cruza a vida. Aonde tem enfermidade, a cura. Aonde tem destruição, Jesus cruza a restauração. Então, por onde Jesus passava, havia milagres. E a multidão sabia. E aqui na palavra do Senhor diz que ele voltou do outro lado do lago e muitas pessoas foram encontrando ele. E um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, um homem muito conhecido, um homem pelo qual ele tinha um convívio social, porque ele cuidava da sinagoga, ele tinha um poder aquisitivo. As pessoas conheciam ele, conheciam a família dele. E na palavra do Senhor diz que a filha de Jairo, que tinha 12 anos, estava sofrendo de uma enfermidade, que ela estava prestes a morrer. E a esposa dele, desesperada, diz para o esposo dela: marido, estão falando que esse Jesus está passando, corre lá, vai atrás dele. Ele pode ser a nossa última salvação para nossa filha, ela está morrendo. Ela está à beira da morte. E Jairo ali, ele vai de encontro a Jesus. E diz para Jesus: mestre, a minha filha está morrendo, preciso que o Senhor vá até a minha casa. Vamos comigo lá. E Jesus ali, como eu disse, ele andava, uma multidão andava. Uma multidão tocando, uma multidão querendo ele, uma multidão querendo milagres. Imagine aí comigo Jesus aqui, andando aqui na Rua dos Fonsecas, aqui em Nova York. Não ia ser uma loucura todo mundo atrás dele? Então era isso que acontecia. Jesus andava, as pessoas correndo, andando, apertando, uma multidão. A palavra do Senhor diz que uma multidão o apertava. E ali Jairo, desesperado, ele diz: Jesus, eu preciso, vamos na minha casa, o Senhor é minha última salvação. E ali também, nesse mesmo instante, é narrada a história de uma mulher que sofria também 12 anos de fluxo de sangue. Diga comigo, 12 anos. Uma mulher que era desprezada pela sociedade durante 12 anos. Dani, abre para mim em Levítico capítulo 15, versículo 19. Ela era desprezada ali durante anos. Por quê? Porque quando as meninas naquela época, quando elas tinham por volta de 12, 13 anos, que elas menstruavam, que elas se tornavam ali mocinha, o pai e a mãe dessa menina precisavam já preparar ela com 11 anos, beirando os 12 anos, e explicando para ela que quando a menstruação viesse para ela, ela iria precisar ficar em uma casa à parte. Ela não iria poder ficar com a sua família, porque o sangue da menstruação era significado impuro. Ela não podia ficar perto de outras pessoas até o ciclo menstrual de 5 a 7 dias cessar. E ali, quando a menina se tornava mocinha, o pai precisava carregar uma troncha ali no braço e andar no meio da cidade até essa casa, onde ficava uma matriarca que cuidava dessas jovens durante os dias da menstruação. E quando ele andava na cidade com a troncha, levando a filha dele, ele estava mostrando para a cidade que a filha dele já estava pronta para casar. Porque a menstruação tinha chegado. A menstruação serve para a mulher ovular e engravidar. E só poderia engravidar depois do casamento. Então significava que a menina já estava pronto a se tornar uma mulher e a casar. Então o homem, ele saía, o pai anunciando ali que a filha dele estava imunda, mas que prestes ela poderia casar. E ela era deixada ali naquela casa até o ciclo menstrual se cessar. E olha só como que era a menstruação considerada.
Vamos ler do do versículo 19 ao versículo 25. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre a que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará suas vestes e se banhará com a água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela estiver assentado lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Separada será. Amém? Então, imagine-se, na onde a pessoa que estava ali no seu período menstrual se assentava numa cama em algum lugar, ninguém poderia sentar, ninguém poderia tocar, tinha que correr para tomar um banho, correr para lavar as roupas, para tirar, para trocar. Então, para isso não acontecer dentro de uma família, ter toda essa mudança, essa agitação dentro de uma casa, existia uma casa onde essas meninas ficavam, até esse período acabar. Então, como eu disse, elas eram levadas para lá, e quando dava o 5º, 6º, 7º dia que acabava, a família ia buscar. E aqui na palavra do Senhor diz que essa mulher, ela sofria 12 anos. Sabe o que eu quero dizer? Que quando deu o 7º dia e a mãe dessa jovem foi buscar ela, aí disseram, ela não está liberada ainda, ela não pode sair. E aí no 8º dia, ela foi lá buscar a filha dela. Não, ela ainda não pode sair. No 9º dia. E aí se passou 1 ano, essa jovem lá desse jeito. Ei, foram 12 anos. E como que era considerada as pessoas? Imunda. Então durante 12 anos essa mulher, ela foi considerada uma mulher imunda. Uma mulher suja, uma mulher rejeitada, aonde ela ficava junto com os válidos rejeitados. Quem são esses? São aqueles que tinham alguma anormalia, alguma deficiência física, alguma deficiência intelectual. Eu estudei esses dias um pouquinho sobre como surgiu a deficiência intelectual, deficiência física na área que eu estudo. E ali as pessoas daquela época, quando elas nasciam, quando os bebês nasciam com algum problema, diziam que os pais dessa criança pecou, por isso que ela nasceu assim. Então ela tinha que ser condenado. Durante muitos anos esses bebês tinham que ser queimados, porque eles eram nascidos tidos como aberração, como monstros, como demônios. Era assim que era tratada as pessoas. Por isso que na Bíblia diz lá, Mefibosete, a história de Davi, que aquele menino, quando era pequeno, tinha 5 anos, que o carro passou em seus joelhos. E ele ficou ali aleijado, ele viveu na valeta. Não era igual o dia de hoje, que tinha prótese, cadeira de roda, muleta, não. Quando as pessoas olhavam para ele e falavam, esse daí é um imundo, é um qualquer. Ele é assim porque algum pecado o pai dele fez, ou porque ele mesmo pecou. E as pessoas eram vistas assim. Todos os deficientes, pode ver na Bíblia quando fala, o coxo estava ali na porta da igreja pedindo esmola. Então esse vale dos rejeitados era para aqueles que eram coxos, mancos, tinha alguma deficiência física, intelectual, era leproso. A lepra naquela época era uma doença muito contagiosa, que abria feridas, chagas no corpo da pessoa. E se alguma pessoa ficava perto dela, contraía essa bactéria e também ficava assim. Então uma pessoa assim, ela tinha que ser isolada da sociedade. Assim como essa mulher, se ninguém podia tocar nela, se ninguém podia se assentar na cama dela, se ninguém podia fazer nada, essa mulher, ela vivia sozinha numa solidão profunda. Ei, maior do que a dor física dela, do sangue, da hemorragia, todos os dias, diariamente, durante 12 anos, o pior era a dor que ela sentia profunda na alma. O pior era a dor da solidão, a dor da rejeição. A depressão que ela carregava era pior do que qualquer outro tipo de julgamento, de preconceito das pessoas. E a Bíblia diz aqui que essa mulher, ela tinha gastado todos os recursos dela com médicos,
com remédios, com especialista. Todos os bens dela ela tinha gastado, não tinha mais o que fazer. E ela era desprezada. Uma mulher dessa nunca mais iria se casar. Por quê? Porque ela era imunda. Qual homem iria se relacionar com ela? E aqui a Bíblia diz, é algo interessante, que Marcos, quando ele escreveu, ele diz Jairo, chefe das sinagogas, e uma mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque naquela época o nome era muito valioso. O nome simbolizava, significava a identidade que a pessoa carregava. Então aquela mulher, nem o nome dela foi citado, porque ela qualquer uma é a mulher do fluxo de sangue. É a mulher rejeitada, é a mulher hemorrágica, a mulher doente, deprimida. Era assim que ela era conhecida, nem o nome dela foi narrado. Ela era apenas uma mera criatura ali que Deus criou. E essa mulher, assim como Jairo, ouviu que Jesus estava passando. E eu fico me imaginando, as mulheres sabem como nesse período ficamos fracas, ficamos desestabilizadas. Depois que tem um bebê, a quarentena traz uma fraqueza no corpo. Imagine 12 anos sangrando sem parar. O nosso corpo necessita do sangue. Durante 12 anos ela perdia o sangue. Ou seja, era uma mulher fraca, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ela estava viva por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dela. Porque um dia ela iria encontrar com Jesus e a vida dela ia ser transformada. Porque se não fosse sobre isso, com certeza pela medicina essa mulher teria morrido. De hemorragia, de fraqueza. E ali essa mulher, ela ouve falar que Jesus está passando. Lembra que eu disse que uma multidão passava? Então eu creio que ela sozinha ali na sua casa ouvia a multidão: Jesus, Jesus me toca, Jesus me sara. E ela falou: e agora? E agora? Eu vou, eu não vou? Esse Jesus pode fazer alguma coisa por mim? Não tem mais o que eu fazer, não tenho mais recurso, não tenho quem correr. Então eu preciso ir lá. E essa mulher, ela tomou coragem. Diga assim comigo: coragem. Decisão, escolha. Tudo isso foi difícil para ela tomar, porque não era como eu e você abrimos a porta da nossa casa: eu vou ali no mercado, eu vou ali na igreja. Não. Ela sabe que quando ela abrisse a porta da casa dela, ela ia ser apedrejada, ela ia ser julgada. Ei, mulher imunda, volta para dentro, o que você quer aqui fora? Aqui não é o seu lugar, a rua não é o seu lugar, volte. Mas aquela mulher se levantou e disse: eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso romper com as minhas limitações. Eu preciso hoje ir atrás da minha cura. E aquela mulher, ela se levantou ali. E ela saiu de dentro da sua casa, como eu disse, uma mulher fraca. E ali no meio da multidão, ela foi se rastejando porque ela não tinha força. Imagina a multidão empurrando ela para um lado, para o outro. Com certeza ela caiu no chão e ela foi ali se rastejando no chão, tentando olhar a cabeça de Jesus. Mas dentro dela ela tinha um foco: se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curada. Eu não sei qual é o teu foco, mas quando nosso foco é Jesus, não importa a multidão que nos odeia, não importa os problemas que nos assolam, não importa as pessoas que dizem no nosso ouvido: você não vai conseguir. Ei, desista, pare, isso não é para você, isso é loucura, desista. Com certeza ela ouviu essas frases: mulher imunda, sai daqui, desista, você não vai tocar em Jesus, Ele não vai te ouvir. Quem é você? Pare com isso. Quando eu e você tomamos uma decisão de servir a Jesus, nós encontramos isso durante a nossa caminhada com Jesus: pedras em nossos caminhos, pessoas falando para nós pararmos, que é só fogo de palha, que a primeira tempestade nós vamos se desviar, vamos se ausentar da presença de Deus. Não somente pessoas, mas situações. O desemprego vem, a enfermidade vem, o dia mal vem. Isso tudo são multidões que nos rodeiam. Mas quando nós temos um foco, nós olhamos para Ele. E eu falo: Jesus, antes eu tinha um foco e eu andava com a cabeça erguida e eu conseguia te ver. Mas agora eu estou fraco, mas eu vou me rastejando. Nem que a ponta dos seus pés eu toque, mas eu vou tocar. É no momento mais difícil, isso, aplauda Ele. É no momento mais difícil que eu e você precisamos buscar. Buscar a Ele quando tudo vai bem é fácil. Quando as contas estão pagas, quando o casamento está maravilhoso, os filhos, a casa, os pais, os estudos, o trabalho é bom.
Mas e no dia difícil? E no dia mau? E no dia da calúnia? Aí é nesse dia que eu e você devemos vir à casa do Senhor se rastejando. Não importa se eu vou em pé ou se eu vou se rastejando. O importante é que eu vou tocar em Jesus. O importante é que eu vou sair curado. Eu vou sair daqui transformado. É esse que tem que ser o nosso foco. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela começou a se rastejar ali, com aquilo em mente: se eu tão somente tocar, eu serei curado. Ela não estava gritando, ela não estava chamando, porque nem voz ela tinha para isso, de tão fraca que ela era. E uma multidão tocava ele. Uma multidão ali chamava ele. Mas existia uma diferença. Ela tinha uma fé dentro dela. Ela estava crendo. Sabe o que é a fé? O crer. Ela não sabia se ela ia conseguir chamar, mas ela sabia o que iria acontecer. Ela tinha a certeza daquilo que iria acontecer. E aquela mulher foi se rastejando, e na Bíblia diz que ela tocou na orla de Jesus, que significa na barra do vestido dele, das vestes dele. E ao tocar ali, Jesus imediatamente, ele olha para os lados e ele diz: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos dizem: mestre, como assim quem te tocou? Uma multidão está te apertando, está te tocando, está te chamando. Como você diz quem te tocou? Ele diz: não. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu unção. Esse toque não foi qualquer toque, não foi um toque interesseiro, foi um toque que estava precisando, um toque de amor, um toque crendo. E ali a mulher nos pés de Jesus: mestre, fui eu que te toquei. Eu sou uma mulher imunda, uma mulher, e ela contou a história dela. Ei, sabe o que a palavra diz? Que Jesus falou: ei, filha, lembra que ela era apenas uma mulher sem nome? Ela não tinha identidade. Marcos não citou o nome dela, mas para Jesus ela era filha. Ei, filha, levanta-te, a tua fé te curou. Ele realiza milagres na vida de Jairo. O homem com poder aquisitivo, conhecido no meio da sociedade, ele realiza. Mas ele também realiza naqueles lá indigentes, aqueles que não tinham nome, aqueles que não eram conhecidos, aqueles que a sociedade não dava nada. Ei, eu não sei se você tem alguém na tua família que ninguém dá nada, mas o mesmo amor que Jesus tem por mim, ele tem por eles. O mesmo amor que Jesus transformou a tua vida, vai transformar a vida deles. É desses que ele mais gosta. Em 1 Coríntios 2:27 diz que ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, para aniquilar aquelas que acham que são alguma coisa. E naquele dia uma multidão tocava Jesus. Mas aquela mulher ali, ela não somente recebeu a cura. Na palavra do Senhor diz que a hemorragia dela na hora foi estancada. Imagine ela tocando a virtude, saindo de Jesus, passando no corpo dela, e ela sentindo que tudo aquilo que ela sofreu durante 12 anos, dia e noite sem cessar, foi estancado por apenas um toque. E naquele momento ela foi completamente curada. Ela recebeu o benefício da cura, recebeu. Mas o melhor de todos, ela se tornou filha. Ela não conhecia Jesus, mas a partir daquele momento ela deixou de ser uma criatura e passou a ser filha de Jesus. Jesus disse: vai, filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E naquele mesmo instante que Jesus realizou isso, os amigos de Jairo chegou perto dele: Jairo, Jesus, minha filha está morrendo. E eles chegaram e disseram: Jairo, já é tarde demais, a sua filha morreu. E ele disse: Jesus, a minha filha morreu, e agora minha filha morreu. E Jesus disse: vamos lá na tua casa. Se eu acabei de realizar um milagre, o que será mais um milagre para me fazer? Estou conjecturando. E ali Jesus, na palavra do Senhor, diz que ele chamou Pedro, Tiago e João. Porque eu acredito que aqueles ali é que já sabiam que Jesus era capaz de fazer. Os outros ainda eram aprendizes. É melhor vocês ficarem aqui, porque senão no meio da incredulidade não vai rolar. Vem aqui, meus amigos que já estão entendendo. Aleluia. E ali eles foram juntos. E a palavra diz que quando Jesus entrou na casa de Jairo, a esposa dele chorando: minha filha está morta. E a família ali na casa, naquele clima de luto.
E Jesus chega lá e Jairo falou, cheguei com Jesus. E ela diz, é tarde demais, a nossa filha morreu. Jesus disse, não, ela não morreu, ela apenas dorme. E ali as pessoas começaram a caçoar, os tios, os primos, os parentes. Ele tá louco, faz mais de uma hora que a menina tá morta aqui, como que ela dorme? E aí Jesus falou, por favor, se retira todo mundo aqui. Sai todo mundo daqui. E ali Jesus, ele vai pertinho da menina e ele diz assim, Talita cumi, que quer dizer levanta-te e anda, porque ela já tinha 12 anos, ela andava. Naquele momento a menina se levantou e ela começou a andar. Ou seja, essa menina estava morta, mas ela ressuscitou e ela começou a andar. Aleluia! Ele operou mais um milagre. E o que eu quero dizer com isso? Que Jairo, ele foi um grande intercessor da filha dele. O que é interceder? É quando eu me coloco na brecha por alguém. Quando eu vou diante de Deus pedir algo por alguém. E Jairo ali foi um grande intercessor da filha dele. Ele teve que tomar uma atitude de sair da onde? Da casa dele. Porque com certeza ele já tinha ido nos melhores médicos também que existia naquela região. Ele já tinha usado os melhores bálsamos que curava. Mas ele ouviu falar que Jesus estava passando. E ele disse, essa é a minha chance. Eu preciso ir até Jesus. E ele tomou Ele tomou uma decisão e foi do encontro de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela tomou uma decisão. São decisões que são tomadas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O milagre só vai chegar na minha, na tua vida, quando eu e você tomarmos uma decisão. Quando eu e você nos posicionarmos. Deus não vai invadir a situação e transformar, não. Ele espera que a gente recorra a Ele, que a gente peça a Ele, que a gente vá diante dEle e fala, mestre, eu preciso desse milagre. Ei, o cego Bartimeu ali, como eu disse, também fazia parte do Vale dos Rejeitados. Ninguém dava nada. E no meio da multidão ele ouviu falar que Jesus estava passando. E todo mundo gritando, chegando até Jesus. E ele de longe disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E uma multidão gritava, e Jesus, ei, peraí, esse aí me conhece. Me chamou o filho de Davi, esse aí me conhece. Ei, traga ele até aqui. Ei, agora enxergue Bartimeu. E ele passou a enxergar. Bartimeu tomou uma decisão, ele precisou gritar. Aquele que ninguém dava nada gritou e algo aconteceu. Eu e você precisamos chamar a atenção do nosso Deus. Pessoas ficam na zona de conforto, pastores, e querem que Deus faça alguma coisa. Deus não entrou, Jesus não entrou na casa de Jairo porque ele estava passando ali, ele entrou. Não, Jairo foi atrás. Jesus não curou a mulher de fluxo de sangue porque entrou na casa dela e foi lá. Não, porque ela foi até ele. Ei, Zaqueu não teve a vida transformada porque ele era baixinho. Ele não conseguia ver Jesus. E ele disse, eu preciso ver esse cara aí que estão falando. Eu preciso saber quem é ele. Ali ele era ladrão de imposto, cobrador de imposto. Mas ele estava algo mexendo dentro dele que ele precisava ter a vida dele transformada. E ele disse, e agora eu sou baixinho, como que eu vou ver Jesus? E ele fala, já sei. E ele tomou uma decisão, uma atitude. Eu vou subir numa árvore, eu posso não tocar, eu posso não chamar, mas eu vou conseguir ver. E ali Zaqueu numa árvore, e Jesus está olhando, passando a multidão ali, tocando o que todo mundo faz o tempo inteiro. Mas alguém fez alguma coisa diferente, ele olha. Ei, Zaqueu, desce aí depressa, hoje ousa eu entrar na tua casa e transformar a tua vida. Por quê? Porque ele fez algo diferente. Deus só faz algo diferente naqueles que emitem para ele uma resposta diferente. Então as pessoas vivem no mundo evangeliquez, na igreja, como meros religiosos. Ai, Jesus não está fazendo nada por mim. E o que eu e você temos feito por ele? Ele só vai fazer algo quando eu e você fizer primeiro. Precisamos mandar uma resposta para ele responder as nossas respostas. Todos esses personagens da Bíblia, essas parábolas, vemos que são pessoas que chamaram a atenção de Jesus, que saíram da zona de conforto. Precisamos ter um desafio de nos mover. Aquilo que não te desafia não te transforma. Eu preciso ser desafiado e aí eu sou transformado. Eu preciso reagir diante de situações. Toda vez que eu saio da minha zona de conforto, do meu comodismo,
gera um transtorno. Toda mudança gera um transtorno. Mas é melhor eu passar por um transtorno e viver em uma maturidade com Cristo, amém? Quando eu saio da minha zona do conforto, eu estou permitindo que a minha vida seja completamente transformada. Então não há mais tempo para que eu e você fiquem acomodados na onde a gente está. Pastora, do que você está dizendo? Em todas as áreas da sua vida. Se você tem estudado, não se acomode só com isso, estude mais. Se você tem trabalhado, trabalhe mais. Se você tem lido a Bíblia, leia mais. Se tem orado, ore mais. Se tem jejuado, jejue mais. Ei, não se acomode com aquilo que você tem. Ainda é pouco, se mova. Saia da zona de conforto. Desperte, ande, levante, toma coragem. Em nome de Jesus. Eu só vou viver aquilo pelo qual eu quiser viver, pelo qual eu buscar. Uma pessoa, ela só vai receber um diploma se ela estudar. Ela só vai receber o salário no final do mês se ela trabalhar. Então tem pessoas que querem colher coisas que não plantou. E é tempo de eu e você sairmos da nossa zona de conforto. De sairmos do nosso comodismo, de dentro da nossa casa. Comece a trocar alguns princípios e valores que você carregou durante toda a sua vida. Comece a trocar alguns costumes. Em vez de colocar Netflix para assistir, pegue um livro e leia. Isso vai melhorar a tua escrita, pelo amor de Deus. A tua leitura, a tua dicção. Leiam livros em vez de assistir um filme. E isso são costumes que precisam ser trocados. Mas isso é necessário que eu saia da minha zona de conforto. Porque é bem melhor eu deitar ali quentinho e eu colocar um filme e eu ficar assistindo, do que eu pegar um notebook e começar a estudar, do que eu pegar um livro e começar a ler. Eu não estou dizendo somente livros da igreja. Não estou dizendo somente a Bíblia, que é o nosso principal manual. Mas eu estou dizendo em todas as áreas da nossa vida. Eu preciso me mover. Diga assim comigo: eu preciso sair da minha zona de conforto. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Então essa mulher do fluxo de sangue e Jairo, eles precisaram sair de dentro da casa deles. Não sei se era um dia de sol e eles precisaram romper a multidão. Eu não sei se era um dia de chuva e eles precisaram sair de dentro da casa dele e romper a multidão. E sabe o que é mais engraçado? Que essas pessoas que conseguiram chamar a atenção de Jesus não eram aquelas pessoas que estavam próximas a ele. Eram pessoas distantes. O que eu quero te dizer com isso? Que muitas das vezes nós estamos caminhando com Cristo e já nos acostumamos com o que Ele faz. Já me acostumei com o ambiente de louvor. Já me acostumei com o que Ele fez na minha vida. E aí Ele começa a realizar milagres na vida daqueles que não estão acostumados. Daqueles que estão dispostos a viver algo novo. Ei, não se acostume. O que nós temos vivido ainda é pouco perto do que o Senhor quer que vivemos, amém? Vamos mergulhar mais, vamos ir mais profundo. O Senhor tem mais para mim e para a tua vida. Mas o que eu preciso, pastor? É sair do meu comodismo, me locomover, mudar a minha mentalidade, mudar os meus costumes. A vida ela começa quando a sua zona de conforto termina. Ei, quando a minha vida vai começar? Quando a minha zona de conforto terminar. Eu só vou arrumar um trabalho se eu levantar segunda-feira de manhã e eu ir atrás do emprego. Não é ficar com as desculpinhas. Ai, Jesus, alguém vai vir bater na minha porta. É uma vergonha quando eu ouço o crente falar isso. Se for da vontade de Jesus, alguém vai me ligar. Toma vergonha na cara, levante e vai procurar um emprego. Pessoas hoje em dia, sabe o que fazem? Entra na internet e envia currículo. Ninguém sabe, pastor, ir numa empresa e entregar lá às 7 horas da manhã o currículo. Não existe mais pessoas que façam isso. E aí querem encontrar que o emprego vai até a casa. Ei, chega de zona de conforto. É hora de transformarmos completamente a nossa vida em todas as áreas. Mas isso só vai acontecer quando eu romper com as minhas limitações. Quando eu romper com a multidão. Quando eu entender que Jesus, Ele é e Ele sempre será no meu foco. Que não importa o que estiver ao meu lado. Não importa as vozes que estiverem falando comigo. Não importa as situações que vão querer fazer eu parar, eu desistir.
Mas eu vou olhar, eu posso não conseguir olhar a cabeça de Jesus, mas se eu olhar os pés, eu vou ter a certeza que se eu chegar até Ele, algo diferente vai acontecer. Essa certeza e essa esperança precisa estar dentro de mim, de você. Uma certeza de que algo vai acontecer se eu continuar buscando e servindo a Jesus. Feche os teus olhos nessa noite. Senhor, eu te peço, Senhor, que através dessa palavra que os teus filhos possam ser tocados, que eles possam realmente ter entendido, Senhor, a tua palavra de uma forma clara, de uma forma concisa, assim como o Senhor ministrou a minha vida quando eu li essa passagem. Eu te peço que o mesmo impacto eles recebam, que não há diferença para o Senhor. As pessoas podem não nos dar uma identidade, mas o Senhor já nos deu. Nós somos filhos, nós somos filhas. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoa. Nós somos amados por Ti. Pai, para que possamos viver algo novo do Senhor, nós precisamos fazer algo diferente. Senhor, a nossa vida ela só começa quando a nossa zona de conforto termina. Pai, então que a zona de conforto das nossas vidas se encerre hoje. Pai, que hoje os seus filhos saiam daqui sonhando mais, acreditando mais, investindo mais, acreditando nos planos e nos projetos. Pai, ainda falta um mês para o ano acabar. Nesse um mês muitas coisas podem acontecer. Pai, coisas que eles não realizaram durante esses 11 meses. Aqueles que crerem vão realizar em apenas um mês. Aqueles que crerem vão realizar apenas em um mês. Pai, porque a palavra foi lançada. E aqueles que, Senhor, forem crer, vão viver na prática experiências contigo. Pai, nos tire hoje da zona de conforto. O comodismo, ele é bom, ele é quentinho, ele é gostoso, ele é prazeroso. Mas chega um momento em nossas vidas que precisamos de um despertar, que precisamos de uma locomoção. Então eu te peço nessa noite, Pai, nos mude de lugar, nos mude de ambiente, nos mude de atmosfera. Faça a tua vontade, Senhor, em nós. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Deus, adore ao Senhor com este louvor.